Por que nós somos capazes ainda de, com as diferenças de viver lá na floresta amazônica ou aqui no Rio Doce, escolher um modo próprio de vida? É pela memória que nós temos de quem nós somos. Não foi uma escolha. A gente não escolheu ser desse jeito. Nós somos um contínuo da memória que nós recebemos dos nossos antepassados. Tem uma fidelidade a esse sistema de vida que nós não inventamos. A gente não inventou isso, mas nós testamos e vimos que é bom. E a gente não quer trocar por outra coisa. Eu fico me perguntando se vocês que nasceram aqui no sistema econômico dos brancos, que sofrem pra caramba com ele, se vocês tivessem a opção de escolher, se vocês iam escolher o nosso sistema, ou vocês iam querer continuar no que vocês já têm, predatório, excludente, racista. É muito bom vocês conhecer quem é indígena, quem é Yanomami, onde eles moram. É difícil para alguém que nasceu fora de um sistema de indigenato entender isso. Porque aí já entrou a ideia da propriedade, a ideia da herança, da transmissão de bens, entendeu? Que é a mentalidade capitalista. Tudo é mercadoria, até a vida. Uma boa parte da violência que incide sobre o povo indígena é por causa do modo de estar na terra que os índios representam. Se as terras indígenas entrar no sistema privado de terra, acaba a guerra contra os índios. Esse é perigo para nós. Ele quer acabar a nossa floresta, quer acabar esta terra. Nós, Yanomami, estamos muito preocupados. Todo mundo sabe que não é bom. O índio não vai sofrer sozinho. O povo da cidade também pode sofrer. Eu estou aqui conversando, explicando. E como vocês não sabem, e branco não chega até lá nas comunidades, é por isso que eu estou aqui. Essa ideia de que um lugar do mundo precisa de alguma coisa que não está lá disponível, ela é uma produção de necessidade. Fabricação de pobreza no sentido de você tirar um sujeito de onde tem tudo e botar ele num lugar onde ele vai ter que comprar tudo, negociar tudo. Dentro da floresta, ele só tem que negociar com a própria floresta. A saúde da floresta, a biodiversidade da floresta, para ela continuar sendo fantástica. O equilíbrio entre o que ele pode tirar e o que ela tem que continuar produzindo. Fora, ele vai ter que negociar o couro dele, a vida dele. E vai aposentar depois com 90 anos numa boa, depois de morto. Quem vai mostrar a histórico conhecimento tradicional povo Yanomami sou eu. Trabalho que não é napo, não é índio. A história de colonização do Brasil é uma marcha sobre os territórios indígenas e a edificação sobre cemitérios indígenas. E é uma tristeza você imaginar uma nação construída em cima do cemitério da outra. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Crise e Historicidade. No vídeo de hoje que você está assistindo, vamos dar continuidade à nossa conversa com a professora Ana Carolina Barbosa Pereira. Um dos efeitos da crise atual é a incerteza em relação ao futuro. Tendo isso em vista, você acredita que ainda hoje existe espaço no pensamento histórico para algum tipo de teleologia ou filosofia da história que procure constituir sentido para a ideia de história da humanidade, de modo mais geral? Obrigada, Breno, pela pergunta. Olha, o Breno já me conhece um pouco, ele já deve até esperar a minha resposta. Eu, particularmente, sou muito cética em relação às leituras teleológicas da história, da mesma forma que eu sou cética em relação a uma concepção de uma natureza humana, ao menos pensando aí a maneira das antropologias filosóficas, né? Tenho muitas dúvidas com relação a essa possibilidade. Mas, por outro lado, também, eu acho difícil abandonar essa ideia de uma história da humanidade, né? Isso está muito introjetado mesmo. A gente prefigura, né, a história como a história da humanidade, né? Diante disso, eu fico me perguntando que outro caminho a gente teria, né? Pensar
para além da teleologia, ou independentemente de uma leitura teleológica da história, ainda que essa teleologia seja meramente formal, não substancial, que caminhos a gente teria, né? Como que eu penso outros caminhos, né, para além da teleologia, para se pensar algo como uma história da humanidade? Eu prefiro pensar, claro, como um desafio intercultural, mas um desafio, sobretudo um desafio de tradução de mundos. Significa pensar o desafio da comunicação intercultural como um desafio de tradução de mundos, no meu entendimento, implica se distanciar, se afastar de uma leitura eurocêntrica e, ao mesmo tempo, superar uma leitura ou uma perspectiva multicultural da história. O que eu quero dizer com isso? O multiculturalismo, como bem analisou lá o Eduardo Verde de Castro, nesse texto clássico dele sobre o perspectivismo ameríndio, e o multinaturalismo, né, na América, no pensamento indígena, sobretudo da região amazônica, o multiculturalismo é uma perspectiva que supõe a existência de uma única natureza que é interpretada diferentemente por diversas culturas, né? Então, uma única natureza, diversas culturas, multiculturalismo. Essa concepção de uma natureza única e múltipla culturas, também dá margem para que uma determinada cultura se perceba ou se pense como sendo portadora de uma interpretação mais acertada daquilo que a natureza é, consequentemente uma cultura que foi a única capaz de desvendar os verdadeiros mistérios da natureza de uma maneira, né, com propriedade. Então, nesse ponto é que eu vejo uma leitura ou uma perspectiva multicultural dar as mãos com uma tendência eurocêntrica, porque com as experiências do colonialismo e ocidentalização, esse sistema ocidental de pensamento se instituiu como um sistema ou como uma cultura hegemônica, central, em torno da qual as demais culturas orbitam. É preciso, no meu entendimento, para se pensar uma história da humanidade, superar esse impasse entre eurocentrismo e multiculturalismo para se abrir para uma busca por interseções entre mundos. Isso implica um exercício, um esforço, é um esforço psíquico, é um esforço epistêmico que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer. Pensar nisso me faz lembrar de uma palestra que eu ouvi da artista e ativista Linda Quebrada, quando ela veio aqui a Salvador, uma palestra que ela deu no Instituto Goethe, era inclusive num contexto de comemoração dos 10 anos de um grupo de pesquisa da UFBA, Cultura e Sexualidade, e nessa palestra, dentre outras coisas, ela estava abordando algumas formas de violência que as mulheres travestis vivenciam cotidianamente, e uma delas, ela estava falando sobre a cisão entre desejo sexual e afeto. O que ela estava dizendo era que, como uma mulher travesti, ela já havia experimentado ambas as coisas, mas nunca, até aquele momento, ambas as coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, ou ela experimentava o afeto das pessoas sem desejo sexual por parte delas, né? Ou ela experimentava o desejo sexual, mas sem o afeto. E aí o que ela estava dizendo é que, como travesti, ela vivia aquilo tanto como vítima, como também como algoz de outras travestis, porque ela reproduzia esse olhar, né, essa cisão com as outras travestis. E o esforço que ela estava fazendo era um esforço, no meu entendimento, um trabalho psíquico ao mesmo tempo muito complexo, mas também subversivo e até poético, né? Era um esforço de, nas palavras dela, irrigar as zonas áridas do desejo, né? Então, irrigar as zonas áridas do desejo, na leitura da Linda Quebrada, significava reorientar o olhar de tal maneira que ela fosse capaz de desenvolver amor por si mesma e amor por outras iguais a ela. E aí, parafraseando, eu diria que investir numa comunicação intercultural como desafio de tradução de mundos implica um exercício de irrigar as zonas áridas do nosso pensamento, né? Então, só irrigando as zonas áridas do pensamento no sentido de abrir-se para a alteridade epistêmica, abrir-se para outros sistemas de pensamento, é que eu nos vejo capazes de perceber e de buscar interseções entre os mundos, né, diferentes, para que a partir disso a gente consiga desenvolver uma comunicação intercultural de modo, digamos, horizontal, enfim, superando essa armadilha do multiculturalismo. O que o perspectivismo afirma, enfim, não é tanto a ideia de que os animais são, no fundo, semelhantes aos humanos, mas sim a de que eles, como os humanos,
são outra coisa no fundo. Eles têm, em outras palavras, um fundo, um outro lado. São diferentes de si mesmos. Nem animismo, que afirmaria uma semelhança substancial ou analógica entre animais e humanos, nem totemismo, que afirma uma semelhança formal ou homológica entre diferenças intra-humanas e diferenças interespecíficas. O perspectivismo afirma uma diferença intensiva, que traz a diferença humano-não humano para o interior de cada existente. Com isso, cada existente se encontra como que separado de si mesmo, e tornado semelhante aos demais apenas sob a dupla condição subtrativa dessa comum autosseparação e de uma estrita complementaridade, pois se todos os modos do existente são humanos para si mesmos, nenhum é humano para ou semelhante a nenhum outro. A humanidade é reciprocamente reflexiva, mas não pode ser mútua. Esse parece-me ser, em última análise, o sentido da ideia de alma nas ontologias indígenas. Se todos os seres têm alma, nenhum deles, ninguém, coincide consigo mesmo. Se tudo pode ser humano, então nada é humano inequivocamente. A humanidade de fundo torna problemática a humanidade de forma, ou de figura. As súbitas inversões entre o fundo e a forma ameaçam constantemente um instável mundo transformacional ameríndio. No nosso primeiro episódio, você mencionou bastante a importância do Davi Kopenawa para suas reflexões no tempo de pandemia e de quarentena. E nessa nossa última pergunta, eu quero trazer a ideia de um outro pensador indígena muito instigante, tem sido muito influente também, que é o Ailton Krenak. No seu ensaio mais recente, titulado O Amanhã Não Está à Venda, publicado nesse ano de 2020, Ailton Krenak afirma que a crise atual que nós estamos vivendo evidencia a necessidade de repensarmos a ideia de humanidade e abandonarmos o antropocentrismo. Sendo assim, professora, você acredita que essa crise seria uma oportunidade para uma espécie de crítica teórica, com o objetivo de promover uma abertura para outras ontologias ou modos de existência diferentes, nos termos daquilo que a antropologia pós-estrutural tem chamado de virada ontológica? Eu prefiro pensar que sim. Eu não tenho dúvida de que é uma enorme possibilidade, né? É uma oportunidade, enfim, incomparável. Mas entre a minha expectativa e o que de fato pode se desenrolar, tem uma distância aí muito grande. Mas eu espero que sim. E sobretudo porque tem duas coisas que o Ailton Krenak fala nesse ensaio que mexem muito comigo. Uma é a afirmação de que nós somos piores que o Covid-19. Nós, seres humanos propriamente ditos, né? Ele fala, olha, o Covid só mata gente. Né? Não mata passarinho, não mata bicho, mas a gente, né, mata gente, mata bicho, mata mata, mata floresta, mata rio, mata tudo. Essa expressão, em particular, para mim revela esse significado de humanidade como predadora. E essa concepção de humanidade predadora, que eu acho que é o que o Ailton Krenak está dizendo, que a gente precisa superar, precisa rever, precisa abandonar essa ideia de humanidade, no meu entendimento, ela tem origem justamente nessa cisão entre natureza e cultura, da qual o Ailton Krenak também fala, né, nesse ensaio. Então, essa separação gera esse comportamento ou orienta ou impulsiona esse comportamento predatório. Então, essa é uma expressão que eu acho que esse ensaio tem de muito potente. Faz com que a gente, né, pense sobre isso. Né? Quem não pensa sobre isso, acho que deveria, porque, no final das contas, essa humanidade predatória, ela precisa ser interrompida. Caso contrário, né, todos pereceremos. É uma evidência. Né? Volto aí de novo ao Davi Kopenawa, falando, olha, a queda do céu já está acontecendo. Né? Olha aí, a fumaça do metal tomando nossos pulmões, né, e encharcando o nosso interior de letalidade, causando um frenesi de morte. E outra coisa que o Ailton Krenak fala nesse ensaio, que eu também acho muito revelador e que essa realidade de pandemia explicitou de uma maneira inquestionável, é que a cura da Terra passa pelo nosso isolamento. Ele menciona, inclusive, uma conversa que ele teve com engenheiros que o consultaram para saber a opinião dele sobre como curar o Rio Doce. Curar não, né? Como ressuscitar o Rio Doce.
Ele falou, olha, para reviver o Rio Doce, isso muito antes ainda, né? Ainda antes da pandemia, para reviver o Rio Doce só mesmo interrompendo todas as atividades, parando tudo, né? E os caras, não, mas o mesmo que a gente vem ouvindo, a economia não pode parar, né? O comércio não pode parar, então também as obras não podiam parar. E falou, bom, então nesse caso o Rio Doce vai continuar morto. Quando eu li esse ensaio, eu fiquei pensando, automaticamente eu me lembrei dos vários vídeos. Eu, assim, vou fazer uma confissão aqui, eu adoro vídeos de bichos, né? Uma das coisas que eu mais gosto, assim, do mundo virtual, da internet, é vídeo de bichinho. Pronto, falei, confessei. E durante a pandemia, todo mundo que me conhece mais de perto, sabe, me manda os vídeos, porque eu adoro assistir, né, esses vídeos que noticiam rolezinho de pinguim no centro da cidade, pássaros que já estavam na lista de extinção, de animais com risco de extinção, que voltam a aparecer em sacada de prédio de uma metrópole, né? Ou os canais de Veneza que ficaram translúcidos depois de séculos, né? E, inclusive com presença de peixe, água-viva. Isso para mim é um sinal, né? Assim, inequívoco disso que o Ailton Krenak está falando. A cura da Terra passa pelo nosso isolamento. É a natureza dizendo, calma aí, meu filho, ó, fica na sua aí, né? Hora de parar, silêncio, presta atenção. Como eu falei numa outra ocasião, assistindo esses vídeos dos bichos, né, fazendo a festa, que é muito divertido mesmo. Essa é uma parte divertida dessa catástrofe, que mostra o quanto a nossa presença e a nossa ação predatória se tornou indisfarçável. Isso mostra também o que significa, qual é o impacto, né, desses nossos hábitos de consumo, de povo da mercadoria, que não tem limite. Então, quando o Ailton Krenak está dizendo para a gente que a cura da Terra passa pelo nosso isolamento, que é hora de silêncio, né? Que é hora... numa outra entrevista eu me lembro dele falar algo como, vamos ver se agora no isolamento social, no contexto de pandemia, os brancos conseguem não fazer nada. E aí, de novo, eu fico pensando no quanto a gente tem trabalhado, produzido material de divulgação científica, também numa ansiedade, que a gente tem uma série de demandas e de justificativas para isso. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, voltando aqui à sua pergunta, Breno, por mais que eu queira que a resposta seja, sem dúvida, é uma oportunidade, isso vai acontecer, eu, no fundo, assim, tenho muito mais dúvidas de que isso aconteça do que, propriamente, expectativa de que isso se confirme. Mas eu também não tenho dúvidas de que uma não transformação desse comportamento, uma não revisão dessa concepção de humanidade predadora, né, significa, de fato, assumir o apocalipse e perder a oportunidade da agência transformadora que a certeza do apocalipse, como aí o David Copenaua deixa, né, explícito em A Queda do Céu, nos possibilita. Então, acho que, resumindo, é uma grande oportunidade. Vamos ver, quem sabe, a gente não sabe quantos recados mais a gente vai ter, né, ou quantos alertas mais a gente vai ter, quantas cascas do céu mais precisam cair para a gente entender que esse vão já foi criado e que a gente está perto mesmo, de despencar todo mundo junto, né? Muito obrigado, professora Ana Carolina Barbosa Pereira, por ter contribuído com a nossa série. E agora, queria abrir um espaço para você nos dizer seus trabalhos que tem feito atualmente, das suas pesquisas. Se quiser nos informar sobre o andamento das suas produções, vai ser um prazer. Bom, eu quero agradecer de novo, foi um prazer trocar essa ideia. Aliás, Breno, é sempre um prazer trocar ideias com você. Cada oportunidade eu cresço mais, e o legal também é que eu me divirto, é muito bom conversar com você. Gostaria de divulgar a Rede Humanas de Pesquisadoras, que é um projeto que a gente construiu. Quando eu falo a gente, somos pesquisadoras inicialmente da área de teoria da história, mas que se ampliou para outras áreas também. Uma rede que a gente vem construindo nesse contexto de isolamento, né? Foi daí que surgiu. Então, convido para visitar o site, que é humanasrede.com, e também para compartilhar rapidamente aqui. Deve aparecer em breve, mas não tão breve assim, porque é uma pesquisa que eu estou começando agora, que é sobre o que eu venho chamando de hipernegacionismo, que é uma tentativa de diálogo entre a teoria da história, a teoria da computação interativa e a teoria da computação contingente, um diálogo também diretamente com Berlinski e
a computação, a teoria da computação detidamente no funcionamento dos algoritmos, para pensar a relação entre a profusão de negacionismos na era da hiperconectividade e o vínculo com as mídias digitais e a própria linguagem do digital. E eu penso sempre, opa, invasão de gato, momento. Desce daí, meu gato subiu na mesa. Bom, ele vai ficar deitadinho, acho que não vai ter problema.